Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das ferramentas mais poderosas e, vamos ser sinceros, às vezes bem controversas do mundo das finanças, os derivativos. A gente vai desde um simples acordo para resolver um problema super real até chegar nos mercados globais gigantescos. Vamos entender como é que isso tudo funciona na prática. Tudo começa com uma pergunta que, olha, tira o sono de qualquer negócio: a incerteza. Pensa bem, como é que um produtor, ou mesmo um consumidor, consegue se proteger daquela verdadeira montanha-russa que são os preços? A resposta, como a gente vai ver, está em conseguir fazer um acordo sobre o futuro. Então, nosso roteiro de hoje é este. Primeiro, o que é um derivativo. Depois, uma historinha de dois negociantes para ilustrar. A gente segue com os 3 tipos de participantes do mercado, as diferenças entre mercado a termo e mercado futuro e, por fim, por que tudo isso realmente importa. Vamos lá, primeira parte. O que é um derivativo? O nome pode até assustar um pouco, mas a ideia por trás... a ideia é surpreendentemente simples. E aqui está o pulo do gato. Um derivativo por si só não vale nada. O valor dele deriva, daí o nome. Depende totalmente do preço de outra coisa. Pode ser o milho, o petróleo que vai no tanque do carro ou até as ações de uma empresa de tecnologia. Agora, para nossa segunda parte, vamos sair um pouco da teoria. Porque, né? Nada melhor do que uma boa história para entender como as coisas funcionam na vida real. Então, conheçam o Mazzaropi. Ele é um produtor de milho. O maior pesadelo dele qual é? É chegar na época da colheita e o preço do milho ter despencado. Imagina, todo o trabalho, todo o investimento iria por água abaixo. O que ele mais quer é uma coisa: estabilidade. E do outro lado da mesa, nós temos o coronel Berdinazzi, um pecuarista. Ele precisa de milho para alimentar o gado dele. E o medo dele é exatamente o oposto do Mazzaropi, que o preço do milho vá lá para cima e esmague a margem de lucro dele. Ele também quer previsibilidade. E aí, para resolver esse problema que é de ambos, eles criam um derivativo bem simples, chamado contrato a termo. É basicamente isso. Eles sentam, conversam, fecham um acordo direto, definem o preço, a quantidade, a data, tudo certinho para uma transação que vai acontecer lá na frente. E olha só o resultado. Se o preço do milho no mercado cair, o Mazzaropi se dá bem, porque ele garantiu uma venda por um preço maior. Agora, se o preço subir, quem comemora é o Berdinazzi, que garantiu uma compra mais barata. Percebe? O ganho de um é exatamente a perda do outro. Um jogo de soma zero. Mas o mais importante aqui é que os dois conseguiram o que queriam: eliminar o risco do preço futuro. Só que esse acordo simples, no fio do bigode, cria um problema novo. E se, na hora H, o coronel decidir não pagar? Ou se o Mazzaropi não entregar o milho? Esse é o famoso risco de contraparte. É a grande fraqueza de um acordo particular como esse. Bom, entrando na terceira sessão, a gente vai ver que para um mercado de verdade funcionar, ele precisa de mais gente do que só os produtores e os consumidores, sabe? Existem outros personagens que são essenciais para dar liquidez e eficiência para o sistema todo. Primeiro, os hedgers. São eles que têm o problema original para resolver. O objetivo deles não é ganhar dinheiro com a variação do preço. Pelo contrário, é se livrar dela. Eles querem segurança, previsibilidade, para poder focar no negócio deles. Aí entram em cena os especuladores. Eles são o oposto completo. Eles querem o risco que os hedgers estão tentando evitar. Eles apostam se o preço vai subir ou descer para tentar lucrar com isso. E sem eles comprando e vendendo o tempo todo, o mercado ficaria travado, sem fluidez. É o especulador que traz a liquidez. E por último, temos os arbitradores. Esses são os negociantes com olho de lince. Eles ficam caçando lucro sem risco, explorando diferenças mínimas e momentâneas de preço do mesmo ativo em lugares diferentes. E ao fazerem isso, eles ajudam a garantir que os preços se ajustem e fiquem consistentes no mercado todo. Tudo isso nos leva à quarta sessão, a evolução. Aquele risco de calote no acordo direto era um problema seríssimo. O mercado precisava de uma solução que fosse mais segura, mais padronizada. A comparação aqui deixa tudo bem claro. De um lado, o contrato a termo. Ele é privado, flexível, mas tem aquele risco alto de uma das partes não cumprir o combinado. Do outro lado, o mercado futuro. É público, padronizado e negociado numa bolsa, o que resolve de uma vez só o problema do risco e a dificuldade de encontrar alguém para negociar. Certo, mas como é que a bolsa garante essa confiança toda? Com um sistema muito engenhoso em 4 passos. Primeira, padronização. Todo contrato de milho, por exemplo, é igualzinho. Mesma quantidade, mesma qualidade. Segunda, margem de garantia.
Todo mundo tem que deixar um dinheiro depositado como um sinal. Terceiro, e esse é o passo crucial, a bolsa entra no meio. Através de uma câmara de compensação, ela vira a compradora de todo vendedor e a vendedora de todo comprador. Isso elimina o risco direto entre as pessoas. E por último, o ajuste diário. Ganhos e perdas são calculados e pagos todo santo dia. Ninguém precisa esperar até o fim para receber. É um sistema feito para gerar confiança. Chegamos na nossa última parte. Afinal, por que isso tudo importa para quem não é operador da bolsa? Qual é o impacto desses contratos na nossa vida, no dia a dia? Para se ter uma ideia da escala do que a gente está falando, mais de 90% dos contratos negociados nas principais bolsas do mundo são contratos futuros. Eles são uma peça gigantesca na engrenagem do comércio global e acabam influenciando o preço de quase tudo, do pão ao combustível. Então, vamos recapitular o que aprendemos. Derivativos, na sua essência, são ferramentas para gerenciar risco. Vimos como os mercados futuros evoluíram para criar um ambiente mais seguro, onde os hedgers, que buscam proteção, encontram os especuladores que dão a liquidez que faz o mercado girar. E tudo isso afeta os preços que a gente paga todos os dias. Isso tudo nos deixa com uma reflexão. Essas ferramentas são, sem dúvida, super poderosas e servem a um propósito econômico vital, estabilizando preços e permitindo que as empresas se planejem. Mas, ao mesmo tempo, a escala enorme e a complexidade delas também podem criar novos tipos de risco. Fica aí a questão.